Fala pessoal, beleza? Alguns alunos pediram para eu fazer uma revisão para a prova parcial de física, né? Especialmente as que vão acontecer agora na quinta e na sexta. Então vamos aqui fazer uma mini revisão em vídeo, já que houve o feriado e algumas intercorrências e não teve como a gente fazer uma revisão mais completa. Então assim, primeira coisa que eu quero revisar com vocês é o processo de eletrização por contato. Então vou colocar aqui, ó, eletrização por contato. E nessa eletrização por contato, eu quero especialmente saber qual vai ser a carga final quando eu tiver aqui contato entre objetos de mesmo raio, esferas de mesmo raio, por exemplo. Então, digamos que eu tenho aqui, ó, uma esfera A, ok? Uma esfera B e uma esfera C. Digamos que elas sejam idênticas, tenham o mesmo raio, ok? E a esfera A, vamos dizer que ela tem carga aqui 1,2 microcoulombs, a esfera B tem carga de 0,8 microcoulombs e a esfera C está inicialmente neutra. Lembrando aqui que micro significa 10 elevado a menos 6, beleza? Nessa questão a gente não vai precisar usar, mas nas outras a gente vai. Então, micro 10 elevado a menos 6, beleza. O que eu vou fazer aqui? Bom, digamos que eu faça 3 contatos. O primeiro contato vai ser entre as esferas A e B. O segundo contato, olha só, vai ser entre as esferas B e C. E o terceiro contato vai ser entre as esferas A e C. Ok? Então, nesse caso, pessoal, para a gente saber a carga final após cada contato, basta a gente tirar a média. Então, uma coisa que a gente conversou em sala de aula já, basta a gente tirar a média aritmética, normal mesmo, para a gente achar essa carga final. Então, o que a gente vai fazer é isso, olha só. Aqui, para o primeiro contato, a gente vai ter o seguinte, ó, carga final 1 do primeiro contato, ó, carga final 1, que é F1, vai ser carga de A, 1,2, carga de B 0,8, olha só, 1,2 mais 0,8, tirando a média aqui, dividido por 2. Em cima vai dar 2, dividido por 2, que vai dar 1 microcoulomb. Ou seja, após o primeiro contato, eu vou ter que a esfera A, ela não vai ter mais essa carga, nem a esfera B vai ter essa carga. Ambas vão ter cargas iguais a 1 microcoulomb. Então aqui, ó, 1 microcoulomb, beleza? Repara que após a eletrização por contato, eu tenho que os objetos eles vão adquirir cargas de mesmo sinal, isso pode ser uma das perguntas da prova, e de mesmo valor, tá certo? Então, após a eletrização por contato, os corpos adquirem cargas de mesmo sinal, e no caso aqui de mesmo valor também. Beleza, então o primeiro contato feito, vamos agora para o segundo contato entre B e C. Então, vou tirar a média também, que F2. Então eu vou fazer 1 mais carga de C, 0, dividido para 2. 1 mais 0, 1, dividido para 2, 0,5 microcoulombs. Então, após o segundo contato, eu não vou ter mais a carga B com 1, nem a carga C com 0. Ambas vão ter carga de 0,5 microcoulombs. 0,5 microcoulombs, beleza? Repara que quando eu tenho uma das cargas nula, uma das esferas nula, para eu achar a carga final, basta eu dividir por 2. Eu tinha carga aqui antes, ó, 1 e a outra 0. Então, quando eu fiz a média, bastou, para eu achar a média, é como se eu tivesse apenas pegado essa primeira carga e dividido por 2. Deu 0,5. Mas o fato é que se você tirar a média em todas as situações, sempre vai dar certo, tá bem? Isso aqui é só uma dica para facilitar. Então aqui, após o segundo contato, eu vou ter essas cargas aqui. Agora vamos para o terceiro contato. Ó, o segundo já foi, vamos para o terceiro. O terceiro é entre A e C. Então eu vou ter o seguinte, olha só. Carga final 3, A e C. A carga de A, 1, mais a carga de C, 0,5. Divide tudo isso por 2. 1 mais 0,5 é 1,5. Dividido por 2, isso aqui vai dar 0,75 microcoulombs. Ou seja, finalmente aqui, ó, após o terceiro contato, eu vou ter que a carga de A não vai ser mais essa e a carga de C não vai ser mais essa. A carga de A vai ser 0,75 microcoulombs. A carga de B, como não participou da terceira interação, continua sendo 0,5 microcoulombs. E a carga de C
0,75 microcoulombs. Então esses daqui são os valores, olha só, esses daqui são os valores das cargas dessas esferas de mesmo raio após esses 3 contatos que eu propus aqui, tá bem? Então assim, se fosse uma questão de marcar, você iria achar aqui a alternativa que contivesse esses valores. Ok. Uma coisa que eu gostaria de, aproveitando isso, né, relembrar para vocês é o chamado, olha só, princípio da conservação, olha só, princípio da conservação da carga. O que significa o princípio da conservação da carga? Assim como a gente fala para a energia, a carga elétrica ela não é criada nem perdida, ela só vai mudar de local. Então, se a gente perceber, a carga que a gente tinha inicialmente nessa situação aqui, ó, a carga total inicialmente nessa situação era 1,2, vou colocar aqui embaixo, 1,2. A da outra esfera inicialmente era 0,8 e da outra inicialmente era 0. Quando eu somasse essas 3 cargas, isso aqui me daria 2 microcoulombs. Essa daqui é a carga total. Essa carga total ela não vai mudar. Apesar de haver as trocas entre as cargas, uma mudar, uma aumentar, uma diminuir, o fato é que a soma ela não muda. E isso que é chamado de princípio da conservação da carga. Vamos ver, ó. Aqui no final, como é que ficou? 0,75, vou colocar aqui, 0,75 micro, mais da segunda, 0,5 microcoulomb, e da terceira, mais 0,75. Quando eu somar isso daqui, vai continuar dando 2. Ou seja, a carga total, ela se conservou. Ela era 2 no início e permaneceu como 2 aqui no final, tá? Então quer dizer, em qualquer momento que eu pegasse aqui, sempre essa carga total iria se manter constante. O que muda é a carga de cada uma das esferas nesse sistema aqui, tá bem? Então esse aqui é o chamado princípio da conservação da carga. Outro princípio que a gente estudou é o princípio da atração e repulsão. Esse aqui, bem tranquilo, o princípio da atração e repulsão, ele vai dizer o seguinte: se eu tiver aqui cargas de mesmo sinal, seja mais com mais, seja menos com menos, eu vou ter aqui uma força de repulsão, ou seja, uma força que vai tender a levar essas cargas para mais longe uma da outra, certo? Então aqui, nessa situação aqui, ó, eu vou ter uma força de repulsão. E se eu tiver cargas de sinais contrários, eu vou ter aqui uma força de atração. Então esse é o princípio da atração e repulsão aqui na eletrostática. Atração aqui. Beleza, professor. Então sinais aqui iguais repulsão, sinais diferentes atração. Exatamente isso daqui. Beleza? Outra coisa que a gente pode conversar aqui também a respeito do átomo, né? Vendo aqui as partes teóricas antes, né, da gente ver outros cálculos. A parte aqui do átomo. Átomo significa indivisível, só que a gente sabe hoje em dia que o átomo ele é composto de outras regiões. A gente vai ter aqui um núcleo e a gente vai ter aqui, como a gente já sabe, a chamada eletrosfera. Aqui a gente tem um modelo planetário que a gente remete aqui a Rutherford. E se a gente atribuir os níveis de energia, a gente atribui também, né? A gente remete também a Bohr. Então, o que acontece aqui? No nosso átomo, a gente vai ter o núcleo, a região do núcleo, região central. Dentro do núcleo, a gente vai ter prótons e a gente vai ter nêutrons. Prótons e a gente vai ter nêutrons, beleza? Os prótons a gente sabe que tem carga positiva, P de próton, P de positivo. Os nêutrons não tem carga, tá certo? A massa do próton é aproximadamente igual à massa do nêutron, tá certo? Aproximadamente, não é exatamente igual. Aqui na eletrosfera a gente vai ter os elétrons. Os elétrons, eles têm carga negativa, beleza? Então, elétrons têm carga aqui negativa, nêutrons não têm carga e os prótons têm carga positiva. O que acontece? A massa do próton, ela é bem maior do que a massa do elétron. Ela é cerca de 2.000 vezes maior do que a massa do elétron. 2.000 vezes maior. A massa, né? É como se
próton ele fosse 2.000 vezes mais pesado do que o elétron. O que é que acontece? Aqui o núcleo, gente, ele é extremamente denso. Então ele tem uma densidade muito alta. Muito alta. O núcleo ele é extremamente denso. Para vocês terem uma ideia, se o átomo inteiro fosse um estádio de futebol, por exemplo, um castelão, o núcleo ele seria a bola ali no centro do estádio. Então bem pequeno comparado ao restante do átomo e bem denso, tá certo? Bem denso mesmo. O restante do átomo é basicamente vazio e os elétrons ali orbitando, tá bem? Então assim, densidade muito alta, o núcleo contém essas partículas e na eletrosfera a gente tem ali os elétrons com essa relação aqui. O que acontece? As cargas. A carga do próton e do elétron a gente representa com esse E, que é de carga elementar. Ela vai ser igual a mais ou menos, mais para o próton, menos para o elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, tá certo? Então essa daqui vai ser a carga do próton e do elétron. Professor, ambos têm a mesma carga? Ambos em módulo têm a mesma carga, se a gente desconsiderar o sinal, isso que significa módulo, né? Mas a gente sabe que próton é positivo, elétron é negativo e os dois aqui vão ter esse mesmo valor aqui de carga, tá certo? A gente sabe também que dentro do núcleo, olha só, gente, dentro aqui do núcleo, a gente tem, deixa eu colocar outra cor aqui, dentro aqui do núcleo, a gente vai ter a chamada força nuclear. A força nuclear ela é muito mais forte do que a força elétrica. Tanto é que dentro do núcleo a gente tem prótons, né? Digamos aqui 2 prótons positivos. Esses prótons, pelo princípio aqui da atração e repulsão, eles tendem a se repelir. Então eles deveriam ficar longe um do outro. O que mantém eles dentro do núcleo? É a força nuclear. A força nuclear ela é maior do que a força elétrica. E aí ela mantém os elétrons, os prótons, melhor dizendo, dentro do núcleo, tá certo? Então a força nuclear é maior do que a força elétrica, por isso que elas mantêm ali os prótons. Ok, professor. E para eu calcular a carga de algum objeto, veja só, como a força nuclear ela é maior do que a força elétrica, ela vai manter ali os prótons dentro do núcleo. Então a força nuclear mantém os prótons aprisionados, digamos assim, certo? Aprisionados no núcleo. Então, isso faz com que quem tenha mais mobilidade aqui dessas cargas sejam os elétrons. Então, são os elétrons, olha só, são os elétrons que participam dos processos de eletrização, porque como eles não estão submetidos à força nuclear, os elétrons não estão submetidos à força nuclear, então eles podem se mover com mais liberdade nos processos de eletrização. Então, quem participa dos processos de eletrização são os elétrons. Então, olha só, os processos de eletrização. Quais são, professor, mesmo os processos de eletrização? Bem, a gente sabe que são eletrização por atrito, eletrização por contato e eletrização por indução. Esses processos aqui, eles são intermediados pela perca ou ganho de elétrons, tá certo? Então, aqui a gente vai ser intermediado aqui pelo movimento dos elétrons, já que os prótons eles estão dentro do núcleo, tá certo? Bom, se eu tiver um objeto, digamos que eu tenho aqui um objeto qualquer, se esse objeto ele está inicialmente neutro, significa dizer que a quantidade de prótons, colocar assim, ó, quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, entendeu? Aqui, ó, quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons se eu tenho um objeto neutro. Beleza? Se eu tiver, vou até colocar isso aqui assim, ó. Vou colocar isso aqui e vou colocar isso aqui. Beleza. Então você está dizendo aí para mim, professor, se a quantidade de prótons for igual à quantidade de elétrons, aquele objeto ele vai estar neutro. Perfeito. Agora, se eu tiver uma quantidade de prótons maior do que a quantidade de elétrons, eu vou ter ali que aquele objeto ele vai estar carregado positivamente, ele tem mais prótons. E se eu tiver uma quantidade, olha só, se eu tiver uma
quantidade de elétrons maior do que a quantidade de prótons, eu vou ter que aquele objeto ele vai estar carregado negativamente. Mas percebe que apenas quem se movimenta são os elétrons, tá certo? Se eu tenho aqui, olha só, mais prótons, não significa dizer que eu ganhei prótons, significa dizer que eu perdi os elétrons, tranquilo? Se eu tiver mais elétrons, significa dizer que eu ganhei aqui esses elétrons, tranquilo? Então a relação é essa. Para eu saber a carga que um objeto aqui, por exemplo, vai ter quando ele perder ou ganhar elétrons, carga, né? Eu vou multiplicar aqui o número de elétrons perdidos ou ganhos pela carga elementar, que é esse valor que tem aqui em cima, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Esse N aqui, hein, professor, é o número de elétrons que foi perdido ou que foi ganho, tranquilo? Se tiver menos elétrons do que prótons, a gente está vendo aqui que vai ser carga positiva. Se tiver mais elétrons do que prótons, a gente está vendo que aquele objeto vai estar carregado com carga negativa, tranquilo? Então, basicamente, isso daqui. Ok, então, visto isso, vamos lembrar também aqui que os próprios prótons e nêutrons, eles são compostos de outras cargas, outras partículas, melhor dizendo. Que partículas são essas? São chamados quarks, beleza? Tanto os prótons como os nêutrons, eles são compostos de outras partículas menores ainda dentro deles, chamadas de quarks. Então, o que é que acontece aqui? A gente vai ter que os prótons, eles são compostos de 2 quarks chamados de up e um quark chamado de down. E os nêutrons é o contrário, com eles acontece o contrário, ele vai ter um quark up e 2 quarks down, tá certo? Então existe aqui, essas partículas existem aqui dentro do núcleo, dentro dos prótons e dos nêutrons, tá certo? Professor, e os elétrons? Tem outras partículas dentro dele? Bom, pelo que a gente sabe na física hoje, é que não, os elétrons eles são ali fundamentais, não tem como dividir um elétron em outras partículas, tá bem? Ok, então aqui a gente viu também a questão da carga, como que a gente faz para calcular essa carga, e vamos falar aqui um pouco também sobre lei de Coulomb. O que é essa lei de Coulomb, professor? A lei de Coulomb é a lei física que descreve a interação entre duas partículas, tá certo? Então, digamos que eu tenho aqui uma partícula positiva, pode ser um próton, uma partícula negativa pode ser um elétron. A gente sabe que vai ter uma força aqui entre eles, uma força, no caso aqui, de atração, e a lei de Coulomb ela vai dizer que a força vai ser dada por essa expressão, K. Digamos que aqui seja Qzão e aqui seja Qzinho, tá? Só para diferenciar as cargas, tanto faz como você chama essas cargas. Então, K vezes Qzão vezes Qzinho, sempre em módulo, a gente não considera o sinal, dividido aqui pela distância ao quadrado. Lembrando que essa distância ela tem que estar em metros. Então, a lei de Coulomb ela vai ser essa expressão aqui, que vai dizer para a gente qual que vai ser a carga, a força, na verdade, entre essas esferas. Então, vamos atribuir valores aqui, né? Vamos dizer, por exemplo, que aqui essa distância ela é de 30 centímetros, ok? Uma distância de 30 centímetros. Vamos dizer que essa carga aqui não é um próton, né? Vamos dizer que aqui é uma carga qualquer, que eu vou dizer que tem valor de 3 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Então, eu vou dizer que são 3 microcoulombs. E essa outra daqui, vamos dizer que é uma carga de 2 microcoulombs, tá certo? Então, esses são os dados aqui para a nossa questão. Qzão, Qzinho com esses valores, a distância aqui, e o valor da constante, pessoal, essa constante eletrostática no vácuo, vai ser 9 vezes 10 elevado a nona nas unidades do SI, do Sistema Internacional, que eu não vou colocar aqui. Então, só se importe nesse momento aqui com o valor da constante numérico aqui, o valor numérico dessa constante. Então, para a gente achar essa força, a gente vai fazer o valor aqui da constante, 9 vezes 10 elevado a 9. O valor da primeira carga, que eu atribuí agora, 3 vezes 10 elevado a menos 6. O valor da segunda carga, 2 vezes 10 elevado a menos 6, dividido pela distância, que eu disse que era 30 centímetros. Eu expliquei para vocês que para eu passar de centímetros para metros tem várias formas, mas para a gente é muito útil colocar 30 vezes 10 a menos 2. Então eu vou sempre encaixar esse 10 a menos 2 aqui quando eu estiver passando de centímetros para metros, beleza? Quando eu estiver passando aqui de centímetros
para metros. Ok, se a gente reparar uma coisa, ó, percebe aqui, vamos fazer aqui uma observação. A gente poderia pensar assim também, ó. 30 centímetros é o equivalente a 0,3 metros, ok? Você poderia ter já essa noção. E aí, para eu passar isso aqui para notação científica, a gente pode escrever como 3 vezes 10 elevado a menos 1. Por que, professor, 3 vezes 10 elevado a menos 1? Porque nessa situação aqui, eu tenho apenas uma casa decimal, tá certo? Então, tanto faz você fazer do jeito que a gente sempre conversa, que é colocando 10 a menos 2 aqui ao lado do número que a gente tem, desse jeito aqui, ou você pode ter essa noção, 30 centímetros é 0,3 metros, passando aqui para notação científica 3 vezes 10 a menos 1. Ok? Você pode fazer desse jeito, ou de outro jeito que melhor lhe convier. Então aqui eu vou colocar a distância, veja só, agora eu vou colocar aqui a distância, então vai ficar aqui, ó, distância é quanto? 3 vezes 10 elevado a menos 1, mas lembra que a distância é ao quadrado. Se você não estiver atento, é muito provável na prova você esquecer de colocar esse quadrado aqui, tá bem? Vamos resolver isso aqui agora então, né? Em cima, com os números aqui da frente, vou fazer a multiplicação, vai ficar 9 vezes 3 aqui, 27, 27 vezes 2 vai dar 54, então aqui eu vou ficar com 54 vezes 10. Aqui eu vou repetir a base e vou somar os expoentes aqui nesse 10, beleza? Então, repetindo a base, 10, somando os expoentes, 3 mais menos 6 dá 3. Aliás, olha só, 9 mais menos 6 dá 3. 3 mais menos 6 dá menos 3. Foi o que você fez aí, professor? Vou fazer um rascunhozinho aqui para você que tem dificuldade nisso, ó. Eu fiz essa soma. Repete a base, que é o 10, tá aqui ele, somei os expoentes. 9 mais menos 6 mais menos 6. Os expoentes aqui, ó. Ok? Esses 3 expoentes. Bom, mas mais com menos dá menos, então vai ficar 9 menos 6, aqui também mais com menos dá menos, menos 6 também. 9 menos 6 aqui dá 3, 3 menos 6 vai dar menos 3. Então por isso que esse expoente aqui ficou menos 3, beleza? Ok, então em cima deu isso daqui. Embaixo, como é que a gente faz, professor? Embaixo, esse aqui eu elevo ao quadrado normalmente, então 3 ao quadrado vai dar 9. E esses dois aqui, olha só, esses dois aqui eu vou multiplicar. Vai ficar 10 elevado a menos 2. Então, no final das contas, a gente vai ter uma força eletrostática que vai ser o seguinte, ó, 54 vezes 10 elevado a menos 3 em cima. Embaixo eu vou ter 9, que é 3 ao quadrado, vezes 10 elevado a menos 2. 54 dividido para 9 vai dar 6. E aqui eu vou repetir a base, olha só, e subtrair os expoentes. Faz o rascunho, isso não é muito fácil de errar. Repete a base 10, subtrai os expoentes, rascunhozinho aqui de lado, ó, o de cima menos o de baixo. Então vai ficar menos 3 menos menos 2, só que menos com menos dá mais, menos 3 mais 2 que vai dar menos 1. Então isso aqui vai dar 6 vezes 10 elevado a menos 1 newton, ou ainda, como tem 10 elevado a menos 1, significa dizer que nesse 6 eu vou colocar uma casa decimal nele, apenas uma, já que o expoente é menos 1. Então aqui vai ficar 0,6 newtons, é essa força entre essas partículas aqui. Beleza, gente? Nesse exemplo que eu criei aqui. Outra coisa importante aqui que a gente conversou em sala de aula, no que diz respeito aqui às cargas elétricas e à lei de Coulomb, é a seguinte, ó, deixa eu colocar aqui 3 situações, ó. Vou colocar aqui como exemplo, tá certo? Ó, vou colocar aqui como exemplo e eu vou colocar aqui algumas situações. Vou colocar aqui a primeira, uma carga positiva e outra carga positiva também aqui. Digamos que elas estejam inicialmente a, vamos colocar aqui 20 centímetros, ok. Então, na segunda situação, vou ter essas mesmas cargas, só que agora elas vão estar aqui a 40 centímetros de distância. E numa terceira situação, que eu vou colocar aqui embaixo, eu vou ter as mesmas cargas, positiva, positiva, só que agora numa situação de 10 centímetros de distância. Digamos que a questão diga assim, ó. Nessa primeira situação, eu tenho duas partículas carregadas a uma distância de 20 centímetros, e nessa situação a força entre elas é uma força de repulsão e é uma força igual a, deixa eu pensar aqui, uma força igual a 100 newtons. Beleza, uma força igual a 100 newtons aqui para as duas, né? As duas têm a mesma força aqui pela terceira lei de Newton, ação e reação. Qual vai ser a força entre elas quando essa distância não for mais 20, quando for 40?
Então, qual vai ser essa força aqui, né? Bom, pessoal, a gente viu que a força elétrica, olha só, a força elétrica, deixa eu mudar essa cor aqui, que essa cor tá... A força elétrica, a gente viu que ela é inversamente proporcional à distância? Não, ao quadrado da distância. O que é que isso quer dizer, professor? A força ser inversamente proporcional ao quadrado da distância. Quer dizer o seguinte, ó, se eu colocar força de um lado, distância do outro lado, e fizer aqui uma comparação entre elas, a gente vai ter o seguinte: digamos que a distância fique 2 vezes maior, como é inverso, a força vai ficar menor. Quantas vezes menor? 2 ao quadrado, 4 vezes menor, beleza? Digamos que eu tenho aqui que a distância ficou 3 vezes menor. Se a distância ficou menor, já que é inverso, a força vai ficar maior. Quantas vezes maior? 3 ao quadrado, 9 vezes maior. Então, sempre nesse raciocínio aqui, tá, gente? Sempre nesse raciocínio. Isso que quer dizer inversamente proporcional ao quadrado da distância, tranquilo? Então, percebe só nesse meu exemplo. Dessa primeira situação para a segunda, a distância ficou maior. Então, a gente espera que a força fique menor. Ficou quantas vezes maior a distância? De 20 para 40, ela ficou 2 vezes maior, que nem aqui, ó. Então a gente espera que a força fique 4 vezes menor, que nem aqui. Gente, 4 vezes menor significa eu pegar o valor que tinha e dividir por 4. Então aqui, se era 100 a força entre elas, 100 dividido para 4 vai dar 25. Então na segunda interação eu vou ter uma força de 25 newtons, tá certo? 25 newtons. 25 aqui também, ó. 25 newtons, beleza? Professor, então você está me dizendo que a distância ficou 2 vezes maior, sim, do 20 para o 40, consequentemente a força ficou 4 vezes menor pela lei de Coulomb, que é inversamente proporcional ao quadrado da distância, e dizer que ficou 4 vezes menor significa dividir por 4, então 100 dividido para 4, isso aqui me deu 25. Então, nessa segunda situação, eu tenho que a força vai ser 25. Perfeito, é isso mesmo. Vamos para uma terceira situação, sempre comparando com a primeira aqui, certo? Nessa terceira situação, a distância é 10. A distância ficou menor. Então, se a distância ficou menor, a força fica maior. Bom, a distância ficou quantas vezes menor? Quantas vezes menor? Ficou metade. Metade era 20 a 10. Metade é 2 vezes menor. Então aqui, ó, se a distância, vou colocar aqui o branco, se a distância está 2 vezes menor, a força vai ser 4 vezes maior. Então eu vou ter aqui que se a força era 100, 4 vezes maior é multiplicar por 4. Se fosse menor era dividir, professor, isso. Mas como é maior, é multiplicar por 4. Então se era 100, quanto que vai ser a força nessa situação aqui multiplicando por 4? Bom, vai ser 400. 400 newtons. Então veja e reveja essa parte aqui se você tem dificuldade da relação entre a força e a distância. E repara, não é inversamente proporcional à distância, é ao quadrado aqui da distância, beleza? Ok. Outra coisa que a gente pode falar aqui também é sobre os processos de eletrização ainda. Olha só, processos de eletrização. Como a gente viu, a gente tem 3 processos de eletrização, né? Atrito, contato e indução. Vamos lá, atrito, contato, indução. Beleza. Na eletrização por atrito, vou colocar aqui, ó, sinal das cargas. Na eletrização por atrito, após a eletrização, as cargas elas vão ter sinais diferentes, ok? Então, é atrito, depois da eletrização, sinal das cargas diferentes. Contato, após a eletrização, sinais das cargas iguais. Indução, após a eletrização, sinais das cargas diferentes também, né? Me dá um exemplo, professor, que eu não lembro direito disso aqui. Por exemplo, no caso do atrito, né? Se eu atritasse aqui um canudo, por exemplo, com um pedaço de papel higiênico, como a gente fez em sala de aula, um deles iria roubar elétrons do outro. Digamos que o canudo roubasse elétrons, então ele iria ficar positivo. Se o papel perdeu elétrons, ele fica
Aliás, ele fica negativo. Se o papel perdeu elétrons, ele fica positivo. Então, ambos terão cargas de sinais, como eu estou dizendo aqui, ó, diferentes. Tranquilo? Para a gente saber quem fica positivo e quem fica negativo na eletrização por atrito, a gente usa a chamada série triboelétrica. Triboelétrica. Tá certo? A gente vai usar essa série para saber quem fica positivo e quem fica negativo. Ela serve para isso, para dizer quem que vai ficar com qual sinal, tranquilo? Na eletrização por contato, a gente já discutiu aqui a parte do cálculo e ficam com carga de sinais iguais. E na eletrização por indução, a gente vai ter a seguinte situação. Vamos conversar aqui sobre eletrização por indução para a gente já ir finalizando. Digamos que eu tenho aqui um objeto carregado, esse objeto carregado, ele é um indutor. Digamos que ele esteja aqui com carga negativa. E eu tenho um objeto inicialmente neutro aqui, ó, uma esfera neutra isolada. O que acontece? Quando eu colocar esse indutor, aqui ele está longe, mas quando eu colocar ele próximo aqui do induzido, o que é que vai acontecer? Como ele é negativo, ele vai repelir as cargas negativas para cá e, consequentemente, desse outro lado vai ficar positivo. Ok? Ainda não está eletrizado, inclusive pelo meu desenho eu coloquei 4 cargas negativas, 4 cargas positivas, mesma quantidade significa dizer que ainda está neutro. O que acontece? Se na presença desse indutor, olha só, indutor, outro é o induzido, se na presença dele eu fizer um aterramento aqui, ó, eu ligar a terra, esses elétrons que vieram para cá, né, porque foram repelidos, eles vão descer, 1, 2, 3, 4, ó, eles vão descer aqui para a terra. E aí, aqui eu não vou ter mais os elétrons, ó, porque eles desceram. Se nesse momento eu cortar aqui o fio e depois disso eu separar, né, colocar para longe esse indutor aqui, só restaram cargas positivas. Só restaram cargas positivas. Vou até tirar isso daqui, ó. Se só restaram cargas positivas, ele que estava anteriormente neutro, agora ele vai estar eletrizado com essas cargas positivas que ficaram. Os outros foram para a Terra, professor. Os outros foram para a Terra. E aí, se você perceber, aqui eu tenho carga negativa, aqui eu tenho carga positiva. Por isso que aqui em cima eu falei que na indução ficam com cargas de sinais diferentes, tá certo? Não há contato aqui na indução, tá? Por isso que o nome é indução, né? Indução é essa separação de cargas que eu mostrei para vocês no início, devido à atração e a repulsão, beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu possa falar para vocês. Tem mais um bocado de coisa, as coisas inclusive que a gente viu no laboratório, né, com o gerador de Van der Graaf. Lembra que nos processos de eletrização só quem se movimenta são os elétrons, como a gente viu aqui em cima, né? Nos processos de eletrização só quem se movimenta são os nossos amigos aqui elétrons que estão na eletrosfera. Estou olhando a prova de vocês e vendo se tem mais alguma coisa que a gente possa revisar. O restante vai ser só raciocínio, tá, gente? Eu chamo a atenção para as questões que envolvem essa proporcionalidade. Cadê? Essa daqui. As questões que envolvem essa proporcionalidade, você estude mais, porque vão ter alguns exemplos com ela, tá bem? Então, basicamente isso. Para a gente fechar, vamos fazer só mais uma situação aqui daquele lance de proporcionalidade, ó. Digamos que eu tenho aqui uma esfera positiva, uma esfera negativa, estão aqui a, digamos, vamos colocar aqui 10 centímetros. A força entre elas, nesse caso, colocar qualquer valor aqui, tá? 50 newtons. A gente resolve com qualquer valor, 50 newtons. Digamos agora que eu faço o seguinte, que eu coloque essas esferas aqui. Deixa eu pensar aqui. Eu coloque ela a 2,5 centímetros uma da outra. 2,5 centímetros. Ok? Qual vai ser a nova força aqui, né? A pergunta é essa. Qual vai ser aqui essa nova força? Vamos pensar. Força, distância. A distância ficou menor. Então eu sei que a força vai ficar maior. A distância ficou quantas vezes menor? Cara, se você pensar um pouquinho, você vai chegar à conclusão de que a distância ficou 4 vezes menor. Era 10, foi para 2,5. Dividir por 4, 4 vezes menor. 4 vezes menor. Aí eu elevo ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. Então a força vai ficar 16 vezes maior. Maior é multiplicar. Então, se ela era 50 e ficou 16 vezes maior, eu vou fazer 50 vezes
16. E quando a gente faz 50 vezes 16, isso aqui vai dar 800 newtons. Essa é a nova força, tá certo? Aqui, se fosse a resposta que você fosse buscar, seria 800 newtons. Pessoal, assim a gente fecha. Espero que tenha dado para revisar com vocês alguma coisa e boa prova amanhã e depois de amanhã. Valeu!